Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom estarmos de volta! Se vocês se lembram, meu nome é Lucas e nós vamos ter um breve encontro mais delicioso na língua portuguesa através da literatura e da arte, tá bom? Sejam bem-vindos, vamos lá! Na aula de hoje, nossos principais objetivos são esses: compreender um pouco sobre a obra Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos. Vamos também atender algumas características deste gênero, vamos ver de que se trata, como é que se compõe esse gênero. Vamos inferir sobre a intencionalidade do texto, qual era a intenção do autor quando pensou, quando ponderou sobre a possibilidade de fazer esta obra. Vamos identificar a forma composicional dos discursos do gênero. O gênero ele é feito por um grupo de discursos, às vezes um só ou às vezes uma mistura de outros. Vamos ver nesta obra quais seriam eles. E por último, vamos inferir sobre o contexto de produção desta obra. Hoje, sem dúvida, esta obra, ao estudarmos sobre ela, vamos ver que o contexto em que ela foi feita tem tudo a ver com o seu próprio conteúdo, a finalidade e a intencionalidade desta obra. Vamos lá. Vamos refletir um pouquinho. O que podemos inferir a partir do título desta obra? Quando você vê este título, quando você lê este título, sobretudo também já pela própria imagem aqui, você já infere alguma coisa, você já imagina alguma coisa. Memórias do Cárcere. Sim, exatamente o que você está vendo. Ele está se relatando uma autobiografia de uma experiência que o próprio autor tivera. Estou a descer para a cova. Este novelo de casos em muitos pontos vai emaranhar-se. Escrevo com lentidão e provavelmente isto será publicado póstuma, como convém a um livro de memórias. A própria obra em si é um livro póstumo, como se diz, né? De Graciliano Ramos. Este, por sua vez, nasceu em 1892 e faleceu em 1953 e tornou-se um clássico logo após a sua edição, em 1953, quando o escritor faleceu. A obra já estava completa, só faltava a tarefa, sempre postergada, de redigir o capítulo final sobre o reencontro com a liberdade que havia se dado em 1937, após mais de 10 meses de prisão. Então, ele vai tratar da experiência que ele tivera ali na prisão. Após mais de 10 meses, então, preso, neste título ele ainda estava indefinido. Os herdeiros de Graciliano e o editor decidiram-se por uma das possibilidades que foi aventada: Memórias do Cárcere. Ela se tornou um sucesso e um clássico. Imaginem só, 10.000 exemplares em 45 dias. Sem dúvida, quando nós escrevemos uma experiência pessoal rica, vívida, real, a tendência é que a repercussão seja bem mais positiva e mais abrangente também. O que podemos compreender como memória literária? Este é um outro item interessante. O que é memória literária e o que podemos compreender disto? Letra A. São textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais? Letra B. São textos produzidos por escritores para defender uma tese e para isso argumentam, trazendo como estudos de casos e experiências técnicas? Letra C. São textos construídos em cima de uma ficção inventada com personagens fantásticos, criando um mundo de fantasias? Bem, nós vemos aqui que não há uma outra possibilidade quando estamos tratando do romance ou da poesia na segunda geração. O propósito dele, sobretudo de Graciliano Ramos, sobretudo nesta obra, é de tratar de realidade. Então, aqui, a resposta certa é essa. São textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e revivem, por isso memórias, revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais.
é aquilo que mais marcou a vida dele e ele então repõe ou retrata isso através da literatura, com arte e com beleza. No enredo, o que podemos aprender dele? O livro divide-se em 4 partes. Primeiro, viagens. A primeira parte narra a prisão em Maceió, as cadeias por onde Graciliano passou no Nordeste e sua terrível jornada no porão do navio Manaus, rumo ao Rio de Janeiro, na companhia de outros presos, como os militares revoltosos da insurreição de novembro de 1935 em Natal. Ele está descrevendo, então, ali as experiências que ele tivera, inclusive descrevendo as pessoas que faziam parte do momento, do local onde ele estava naqueles dias. O enredo ainda. Na segunda parte, o pavilhão dos primários. O autor relatou sua estada em uma ala da Casa de Detenção no Rio de Janeiro. Lá ele conviveu com dezenas de presos, em geral acusados de envolvimento com a ANL, ou o Levante de 35, entre os quais muitos militares e dirigentes comunistas. Ali funcionava um coletivo que organizava o cotidiano dos presos políticos. E esta é a segunda parte do enredo. Vamos a mais um quiz. A primeira parte de Memórias do Cárcere intitula-se Viagens, porque neste trecho de suas memórias, o escritor, o que é que ele propõe? Expõe aproveitamento que fazia em seus romances das experiências adquiridas em viagens. Seria isso, porventura? Narra as viagens que fez para revisar em solidão o romance que escrevia na época. Ou registra os vários deslocamentos a que foi submetido em sua prisão. Vou deixar para vocês agora um pequeno tempo para que vocês possam pensar e fazer sozinhos. Da outra vez eu fiz, agora vocês fazem sozinhos. Tudo bem? E aí, pessoal? Conseguiram a resposta já? Vocês vão ver que não é difícil. Bem, nós temos a resposta certa aqui já. Registra os vários deslocamentos a que foi submetido após sua prisão. Vocês viram que ele narra as experiências que ele tivera em cada uma das etapas e os lugares por onde ele passou, até mesmo o porão do navio chamado Manaus. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos seguir. A terceira parte do livro, Colônia Correcional, trata de suas passagens pela Ilha Grande,
onde novamente passava os dias praticamente sem comer. Lá os presos políticos conviviam com toda a sorte de presidiários comuns, em condições precárias e promíscuas. Graciliano relatou, por exemplo, sua amizade com miliantes como um certo gaúcho, orgulhoso de seu profissionalismo como ladrão. Contou também de companheiros de saúde mais abalados que acabaram morrendo quase como indigentes, caminho que provavelmente seria o dele, não fosse transferido após cerca de um mês preso ali, graças à mobilização de amigos e parentes no Rio de Janeiro. Entre eles, notadamente, o já célebre romancista José Lins do Rego, que foi um dos que ajudou para que ele pudesse ser libertado. Talvez seja o trecho mais angustiante do livro, em que o autor narrou a sensação de aproximar-se da morte nas condições mais degradantes. Vivemos em liberdade aqui, vivemos em plena liberdade, mas perdê-la e ficar nessas condições, a gente passa a valorizar as menores coisas que temos, as que menos damos valor geralmente. Liberdade é algo precioso. Graciliano teve a triste experiência de reconhecer quão importante é a liberdade. Mas o objetivo da sua obra é descrever, é delatar os exageros e a falta até de humanidade que nesses ambientes acabavam acontecendo. Na parte final, a casa de correção, o escritor comentou sua volta ao Rio de Janeiro, onde ficaria preso em um novo local, reencontrando companheiros com quem convivera em outras prisões. Relatou episódios como a deportação de Olga Benário e Elisa Berger para a Alemanha nazista. Individual e coletivo, recolhimento e solidariedade, estranhamento e identificação com outros presos são aspectos que se entrelaçam indissoluvelmente nas memórias do cárcere. Ele vai utilizar a arte da literatura para descrever quase todas as coisas, as principais que lhe ocorreram com ele ou com seus companheiros de cela por onde ele passou. Memórias do cárcere. Vamos ver um pequeno fragmento agora? Vamos ver em loco o que é que está escrito ali, alguma coisinha pelo menos. O mundo se tornava fascista. Num mundo assim, que futuro nos reservariam? Provavelmente não havia lugar para nós. Éramos fantasmas. Rolaríamos do cárcere em cárcere ou de cárcere em cárcere. Findaríamos num campo de concentração. Nenhuma utilidade representávamos na ordem nova. Se nos largassem, vagaríamos tristes, inofensivos, desocupados, farrapos vivos, velhos prematuros. Desejaríamos enlouquecer, recolher-nos ao hospício ou ter coragem de... E eu coloquei reticências porque não temos espaço ali, mas ele está dizendo que alguns talvez teriam coragem de colocar uma corda ao pescoço e dar um pulo para a última ação. Essa era a condição de vida e de existência da maioria dos que estavam presos nesta época. Continuando a leitura. O mundo se tornava fascista, só rebuscando, recuperando a informação. Num mundo assim, que futuro nos reservariam? Provavelmente não havia lugar para nós, éramos fantasmas, rolaríamos de cárcere em cárcere, findaríamos num campo de concentração. Nenhuma utilidade representávamos na nova ordem. Quero que vocês mentalizem esse trecho para o seguinte propósito. Essa atividade, o mundo se tornava fascista. Num mundo assim, que futuro nos reservariam? Provavelmente não havia lugar para nós. Éramos fantasmas. Rolaríamos de cárcere em cárcere. Findaríamos num campo de concentração. Pergunto, o que é possível inferir do discurso do autor neste fragmento? O que é que ele está aqui fazendo? Lembre-se, é uma autobiografia, mas nesse momento ele abandona temporariamente a primeira pessoa do singular e passa a utilizar a primeira pessoa do plural. Será que isso está entretecido no objetivo da sua obra? Eu vou dar mais um momento para vocês responderem e logo voltamos.
E aí, pessoal, conseguiram ver a resposta? Conseguiram alencar a resposta? Vejam só. O que é possível inferir a partir do discurso do autor? Aqui, que Graciliano, ele se encontrava sem esperança, sem rumo, porque ele apenas aguardava ser jogado de uma prisão para outra e assim provavelmente finalizaria sua vida num campo de concentração e encontraria ali a morte. O mundo havia se tornado autoritário e individualista. Essa era a condição dos dias nos quais nosso autor de hoje vivia. Vamos continuar a leitura. Desejaríamos enlouquecer, recolher-nos ao hospício ou ter coragem de amarrar uma corda ao pescoço e dar o mergulho decisivo. Essas ideias repetidas vexavam-me, tanto me embrenhara nelas que me sentia inteiramente perdido. Ora, não é um realismo exagerado, mas é a descrição talvez mais próxima daquilo que ele sentia nos dias em que esteve preso. E vamos então à nossa segunda atividade. Desejaríamos enlouquecer. Notem esta expressão que está aqui sublinhada. Recolher-nos ao hospício ou ter coragem de amarrar uma corda ao pescoço e dar um mergulho decisivo, suicídio. Essas ideias repetidas vexavam-me, tanto me embrenhara nelas, que me sentia inteiramente perdido. Quero que vocês deem ênfase nessa expressão. Desejaríamos enlouquecer. Pergunto, por que o desejo do autor e de seus companheiros de cela eram enlouquecer? Vou te dar mais algum tempinho para vocês pensarem nesta possibilidade, tá bom? E aí, gurizada? Deu para pegar a resposta? Claro, desta vez é bem mais simples, né? Porque será que eles estão pensando ou eles desejariam ficar loucos numa situação como essa? Pelo óbvio, né? Porque se ficassem loucos, então, ou estar louco, significa fugir da realidade que estavam vivendo na prisão, na qual, então, certamente seria melhor, seria preferível a morte. Seria preferível a morte a continuar a vida como eles estavam ali. Vamos à nossa terceira atividade. Graciliano e seus contemporâneos usam a literatura para fazer denúncia. Memórias relata sua própria experiência na prisão. Qual o tipo de denúncia pode ser verificada com a publicação desta obra? Que espécie de denúncia Graciliano está fazendo ao compor uma autobiografia nessas condições? Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem nesta resposta.
E aí? Fácil também, né? Vamos ver qual será a possibilidade. Ao fazer uso da autobiografia ou da forma autobiográfica, ao falar de si mesmo, intencionalmente ele mistura a sua voz à de outras. Ele é o protagonista? Sim, mas ele pega a sua voz e empresta para todos os que estão ao redor, porque a maioria, muitos deles que estavam presos, sequer sabiam pelo que estavam presos, ou não haviam feito nenhum mal. Então ele empresta sua voz e faz dela para que todos possam ser ouvidos, contrariando assim a perspectiva natural de um tipo de relato desta forma, porque ele foge do principal, da métrica com a qual ele começou. Com isso, ele aponta para os problemas encontrados na sociedade e também nas prisões por onde ele passou, denunciando o autoritarismo e a falta de humanidade com presidiários, muitas vezes presos sem ter praticado nenhum crime, como o caso dele mesmo, que não havia cometido nenhum crime, mas estava ali naquelas condições. Vamos à próxima. Agora chegamos à nossa questão do Enem. E este é o momento mais especial, porque na prática vamos ver de perto como a literatura pode e será exigida nesse momento tão especial da sua vida acadêmica, o Enem. Resolvo-me a contar, depois de muita hesitação, casos passados há 10 anos, então, são memórias. E antes de começar, digo os motivos por que silenciei e por que me decido. Não conservo notas. Algumas que tomei foram inutilizadas. E assim, com o decorrer do tempo, ia me parecendo cada dia mais difícil, quase impossível, redigir essa narrativa. Além disso, julgando a matéria superior às minhas forças, esperei que outros mais aptos se ocupassem dela. Não vai aqui uma falsa modéstia, como adiante se verá. E ele está dizendo que a tarefa de escrever uma obra daquela envergadura, ter coragem de denunciar os abusos, é algo que para ele, em algum momento, se pareceu além da sua capacidade. Mas ele vai observando e não aparece, aparentemente, no momento, alguém que se dispõe a fazer isso. Então ele vai e, finalmente, com coragem, faz a sua denúncia. Também me afligiu a ideia de jogar no papel criaturas vivas, sem disfarces, com os nomes que tem no registro civil. Repugnava-me deformá-las, dar-lhes pseudônimo, fazer do livro uma espécie de romance, mas teria eu o direito de utilizá-las em história presumivelmente verdadeira? Que diriam elas se vissem impressas realizando atos esquecidos, repetindo palavras contestáveis e obliteradas? Graciliano está num conflito consigo mesmo, porque ele quer registrar a realidade. Mas como registrar a realidade se ele não apresenta as pessoas que estavam envolvidas também? Mas se vai falar delas, vai colocar o seu nome verdadeiro? Como elas reagiriam se vissem o seu nome ali? Qual seria a repercussão sobre a vida delas se o nome delas depois fosse veiculado? Mas se não fizesse isso, ele faria do seu livro um mero romance, sabe, meloso, quem sabe, de tristezas? Foi difícil para ele poder decidir, com certeza, nessas questões. Em relação ao contexto literário e sócio-histórico, contexto literário, o momento que o Brasil vivia de transição, o simbolismo, o parnasianismo estavam ficando para trás, o pré-modernismo já estava solidificado e o modernismo da segunda geração estava em pleno vigor. Então, esse é o contexto. Mas o contexto sócio-histórico, o momento de totalitarismo que o Brasil vivia naqueles dias. Então, tudo isto, esse fragmento da obra de Memórias de Cárcere, o escritor Graciliano Ramos faz o quê? Ele inova na ficção intimista que caracteriza a produção romanesca do modernismo da década de 30 do século XX? Letra B. Aborda literariamente teses socialistas, o que faz do romance de Graciliano um texto panfletário? Letra C. É marcada pelo traço regionalista pitoresco e romântico, que é retomado pelo autor em pleno modernismo? Ou letra D, apresenta em linguagem conscientemente trabalhada a tensão entre o eu do escritor e o contexto que o forma? Ou letra E,
configura-se como uma narrativa de linguagem rebuscada e sintaxe complexa de difícil leitura. Sem dúvida, vocês vão precisar de um tempinho extra, porque este assunto demanda mais pensamento. Mas vocês são capazes e vocês terão esse tempo agora.
Muito bem, esta é a nossa derradeira resposta. E vocês devem ter visto que ao longo da leitura que fiz, mesmo sem querer, mas pode ser que eu já tenha dado uma indicação da resposta. Então, uma leitura atenciosa para as questões pode te ajudar muito a evitar erros desnecessários ao responder as perguntas do Enem. Leia, faça uma leitura pausada, pensando em cada um dos temas apresentados. A resposta está aqui. É a letra D, evidentemente. Por que é a letra D? Porque ela apresenta uma linguagem conscientemente trabalhada. E você vê a tensão entre o eu do escritor e o contexto que o forma. Porque ele, como vocês viram na hora de eu explicar, ou mesmo da própria leitura, quando ele faz a tensão entre o que ele achava que devia escrever, isto é, se deveria escrever, se tinha coragem suficiente para fazer aquela denúncia, e as pessoas que faziam parte daquela história. Então, realmente havia tensão constante entre o autor e o que ele estava escrevendo. Tá bom? Muito bem. O que nós vimos nesta aula de hoje? Primeiro, lemos um fragmento do romance Memórias do Cárcere. Lemos apenas um pequeno trecho, infelizmente, mas deu para termos ideia do que se tratava. Nós compreendemos um pouco mais sobre este gênero, memórias, identificando suas características. Evidentemente, se trata de memórias, então é alguma coisa que já ocorreu, que na maioria dos casos são verossímeis, né? Porque trata de coisas que sucederam com ele mesmo. E então, finalmente, discutimos uma questão do Enem sobre o romance Memórias do Cárcere. Espero que vocês tenham apreciado este pequeno vislumbre desta obra, bem como do que aprendemos. E eu gostaria de aproveitar esses segundos finais para relembrar a você, caso você ainda não tenha, como diz ali, feito o registro de sua atividade, tenha concluído a tarefa para que sua presença seja confirmada nesta aula e não só tenha assistido, mas tenha aprendido algo mais para a sua formação acadêmica. Por enquanto, é só. Um abraço, fique com Deus, fiquem bem. Tchau, tchau.